caso surpreendente. O Nair começa dizendo que ela é incrível e em seguida pergunta o nome dela. E como ela não diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que o nome dela é Mani e ele pede pra ela esperar e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que tem um namorado e ele diz que sente muito por isso e pergunta se ela está indo encontrá-lo. Mas ela diz que está indo para outro lugar. Ele pergunta se tem algum problema se ele for caminhando ao lado dela, mas ela diz que prefere ir sozinha. Ele ainda faz mais algumas tentativas, mas por final ele fala que respeita isso e deseja uma ótima caminhada para ela. Ela diz oi pra ele e pergunta se ele ainda quer o número dela. Ele fala que não precisa, já que ela tem namorado. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele pergunta como assim amigos. Ela diz que é sempre bom fazer uma nova amizade, mas ele fala que ela disse que tem namorado e que ele respeita isso. Ela fala que não vê problema algum e mais uma vez ele pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair, que é um prazer conhecê-la e diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta como está indo o dia dela hoje. Ela diz que está indo bem. Ele pergunta há quanto tempo ela está namorando e ela diz que há uns 4 anos. O Nair pergunta se ela mora junto com ele, mas ela diz que mora sozinha. Em seguida, ele pede para ela tomar cuidado com a rua e diz que vai ser melhor ela vir para o outro lado. Ele pergunta o que ela estava dizendo e como ela não responde, ele pergunta novamente. E ela fala que ela disse que ela mora sozinha. Ele fala que morar sozinho é um grande passo e em seguida pergunta de onde ela é. E ela diz que é do Alabama. Ele fala que nunca esteve lá, diz que ela está incrível e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele diz que muito bem e que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Ele pergunta se ela não vai ter problemas com o namorado dela pelo fato dela estar ali no carro com ele. Ela fala que não vai ter problema algum e ele pergunta se por um acaso o relacionamento dela é aberto. Ela diz que não e fala que ela não aceitaria estar em um relacionamento aberto. Ele fala que entendeu, mas o que ele não entende é como ele não ficaria chateado em saber que ela está ali com outro homem. Mas ela diz que ele não precisa saber. Ele fala que entendeu e pergunta se o namorado dela quisesse encontrar com outra mulher, se é só não deixar ela saber. Ela fala que é uma boa pergunta e ele pergunta se ela acha que o namorado dela nunca fez isso. E ela diz que não e em seguida diz que ela espera que não. Ele fala que está achando que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum porque ela é interesseira e deseja uma ótima caminhada. Ela pergunta se é sério e ele diz que é muito sério. Ela pergunta se ele tem certeza que não quer a amizade dela e ele diz que com certeza. Ele fala que não tem nenhuma dúvida e ela pergunta se ele quer que ela saia e ele diz que com certeza e que ela pode sair. O Kilo começa perguntando se está tudo bem, mas como ela não responde, ele pergunta se ele pode falar com ela rápido. Ela pergunta o que ele quer e como ele a chama de querida, ele pergunta se ela se importa se ele a chamar assim. Ela fala que gostaria de saber o que ele quer, e ele diz que só quer pegar o número dela, mas ela fala que ela não o conhece e que ela não vai dar o número pra ele. Ele pergunta se é sério e se realmente ela não vai dar o número pra ele. Ela fala que ela não vai dar o número dela para um soprador de folhas, e ele pergunta o que há de errado com o trabalho dele. Ela diz que não está a fim de brincadeira. Ele fala que só foi uma brincadeirinha e que afinal de contas ela acabou de insultá-lo no trabalho dele. Ela fala que não está querendo insultar ninguém, mas que ela quer deixar claro que não está interessada. Ele fala que entende, mas que ainda assim foi bom conversar com ela e ela diz que também foi bom conversar com ele. E ele diz que com certeza. Tchau. My bad. Ah, man.
Mas assim, de repente, ela volta e pergunta de quem é o carro, mas ele diz que não entendeu, então ela repete a pergunta novamente. Ele fala que não está mais interessado e que perdeu o interesse de conversar com ela. Ela pede para ele esperar e fala que quer conversar com ele, mas ele fala que não está interessado. Ele fala que no começo ela não quis conversar com ele e que agora ele perdeu o interesse. Ela pergunta o que ele quer dizer e por que ele não quer conversar com ela, mas ele pede com licença. Ela pergunta se realmente ele vai agir assim e como ele pergunta o que ela disse, ela pergunta se ele está falando sério. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar, mas ela pergunta como assim e fala que ainda há pouco ele queria conversar com ela, mas ele diz que ela não quis conversar com ele. Ela fala que eles podem conversar e pergunta se ela pode pegar o número dele. Ele diz que não e fala que está bem, e fala que ele não vê razão para ela pegar o número dele. Ela fala que ele é muito estranho e que ainda há pouco ele estava dando em cima dela. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ele está fechando a janela na cara dela. Ele fala que não está fazendo isso sozinho e ela pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta entrar pra quê e ela diz que se interessou por ele. Ela fala que retira tudo o que ela disse, ele pergunta como o quê? E ela fala quando ela disse que não estava interessada. Ele pergunta se é verdade e ela diz que ela está muito interessada e que gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta por que ela não se interessou por ele no começo e pergunta se é o corte de cabelo, se é o que ele estava vestindo ou se ele não é atraente. Ela fala que se ele quer que ela seja sincera, ela não o achou atraente no começo e diz porque ele é muito diferente do que ela está acostumada. Ele fala que ela não está atraída por ele, mas que ainda assim ela está perto do carro dele tentando entrar. Ela fala que realmente gostaria de conhecê-lo, mas ele fala que não acredita e diz que vai sair. Ele fala que não sente que ela seja sincera. Ela pede mais uma chance pra ele, mas ele diz que não e fala que está legal e diz que ele precisa ir. Ela pergunta se ele pode dar uma carona pra ela, mas ele diz que não pode. E em seguida diz que foi bom conversar com ela e já ela diz que tanto faz. Unai aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, mas como ela diz que não está interessada, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e ele diz que sente muito por isso e fala que ela nem sabe o que ele vai dizer. Ela fala que está bem do jeito que está, então ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela pede pra ele esperar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que aconteceu. Ela diz que não deveria ter falado assim com ele, mas ele fala que entendeu que ela tem namorado. Ela diz que na verdade ela já terminou com o namorado dela, mas ele fala que não foi isso que ela disse. Ela fala que esqueceu e ele pergunta se ela acabou de terminar com ele. E já ela pergunta como assim, ele fala que ela acabou de dizer que tem namorado. Ele pergunta o que ela quer e fala que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que só estava tentando ver e diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ele pergunta se ela sempre para estranhos para perguntar sobre o carro. Ela fala que ele não é um estranho e que ele acabou de tentar se apresentar para ela. Ele fala que ela não disse a verdade para ele, mas ela fala que agora ela está dizendo. Ele pergunta afinal de contas o que ela quer e ela fala que voltou para ver o carro e ver no que ia dar. Ele fala que ela já está vendo o carro. Ela fala que já viu, mas que também ela gostaria de entrar no carro e ele pergunta por que ele deveria deixá-la entrar. E ela fala porque ele estava tentando falar com ela no começo. Mas ele fala que fez isso antes de saber que ela tinha um namorado. Ela fala que já disse que não tem namorado e que ela só esqueceu de dizer isso no começo. E já ele fala que não gosta desse tipo de jogo. Ele fala que se ela tem namorado, ele respeita isso. Mas ela volta a dizer que não tem namorado e que se não fosse assim, ela não voltaria. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Jules. Ele diz que o nome dele é Nair e fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que é dali mesmo e ele pergunta quanto tempo ela mora ali e ela fala que aproximadamente há 2 anos. Ele pergunta se ela gosta dali e ela diz que sim e fala que é um lugar legal. Em seguida ele fala que ela é muito linda e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que não vai mentir e que apesar disso ele não gostou da maneira que ela falou com ele no começo. Ela pede desculpa e diz que foi um mal entendido. Ele pergunta desculpa pelo quê e ela diz por ter sido rude com ele. Então ele diz que está tudo bem e que ela pode entrar. Ela pede pra ele abrir e ele fala que ela pode entrar. Ele fala que a porta está aberta e que é só ela entrar. Ela fala que não está conseguindo e ele fala que é só puxar a maçaneta.
Ela fala que não está conseguindo e ele pergunta se ela sabe o porquê ela não está conseguindo. Ele fala que ela não está conseguindo abrir porque ela é interesseira. Ela pergunta se ele não vai abrir a porta e ele fala para ela ter um ótimo dia. O Will começa o vídeo dizendo que ele teve que ficar muito tempo ali debaixo da árvore até a primeira garota aparecer. Ele pergunta se ela teria alguma coisa para dar para ele. Ela diz que nada e pede desculpa, e ele pergunta se nada mesmo e ela diz que nada, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que não tem nada e que nós vamos ver se isso vai fazer ela mudar de ideia. Ele fala que ela parece ter ficado chocada ao ver ele entrando no carro. Ele pergunta o que aconteceu, mas ela não ouve. E mais uma vez ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro e pergunta por que ela parece tão confusa. E ela fala que ele acabou de pedir dinheiro para ela. Ele pergunta se ela tem alguma coisa e ela fala que não entendeu, então ele repete a pergunta novamente. Ela diz que não e fala que só não entendeu porque ele estava pedindo dinheiro para ela. E ele diz porque ele estava sem dinheiro. Ela fala que entendeu e ele pergunta o que ela quer. E ela pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz porque ele pode levá-la para dar uma volta. E ele diz para ela entrar para eles verem o que acontece. Ela diz que é um bom carro, e ele agradece e pergunta o que ela precisa. Ele fala que ela acabou de dizer que não tem dinheiro. Ela fala que não tem dinheiro, mas que ela precisa de uma carona. Ele fala que o Uber está sempre disponível, mas ela fala que não tem o aplicativo, e ele pergunta por que não. Ela fala que não sabe, mas que talvez ela precise atualizá-lo. E ele fala que talvez ela devesse comprar um carro. Ela fala que é verdade e ele pergunta para onde ela estava caminhando, e ela diz que estava indo para a casa da amiga dela. Ele fala que entendeu e diz que ele gostaria que ela fosse mais específica e pergunta o que ela quer. Ela fala que talvez ele pudesse levá-la para o Bal Harbour, e ele fala que não é dali e que não conhece. Ela fala que Bal Harbour é um shopping e que não é muito longe dali. Ele fala que então ela quer ir às compras e ela fala que lá também tem ótimos restaurantes. Ele pergunta qual a loja favorita dela e ela diz que gosta da loja da Rolex. E brincando ele pergunta se ela vai dar um Rolex para ele e ela diz que sim. Mas em seguida fala que não e diz que acha que não. Ele pede para que ela fale um pouco mais sobre ela, mas ela pergunta se ele pode levá-la para fazer compras. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ele tem um carro muito bom. Então ele pergunta o que isso tem a ver com ele a levar para fazer compras. Ela fala que só acha que faz sentido e ele pergunta se ela leu a placa. E a placa diz: "Um pouco de dinheiro pode mudar a minha vida." Ela fala que não tem dinheiro, mas que ele tem um carro muito bom. Ele pergunta se ela quer que ele a leve para as compras e ela diz que sim. Ele pergunta o que faz ela pensar que ela mereça que ele faça isso. Ela fala que ele não a conhece e que ele pediu dinheiro para ela. Ele pergunta se só por causa disso automaticamente ela merece ir às compras. E pergunta por quê. E ela fala que não sabe. E pergunta por que não e fala que pode ser divertido. Ele fala que vai ser sincero e fala que ele sabe que ela só voltou porque viu o carro dele. E pergunta se não é verdade. Ele fala que ela pode ser sincera e fala que ele sabe que ela só voltou por causa do carro dele. Ela fala que está confusa e ele fala que sabe que ela é interesseira. Ela fala que tudo bem e rapidamente sai do carro.